Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos descreva aquilo que são as suas percepções relativamente a mais uma semana da guerra na Ucrânia, numa altura em que essa dita semana ficou marcada por declarações de um militar da NATO, segundo a qual a Rússia não tem qualquer hipótese de tomar Kharkiv e a única coisa que pode fazer é manter ali uma espécie de jogo de gato e de rato entre o próprio exército e o exército de defesa ucraniano. O que é que lhe pareceu tudo isto, embaixador? Eu tenho a ideia que estamos a chegar a um novo ponto de mudança na guerra. Esta guerra tem tido vários ciclos. Nós tivemos aquele famoso ciclo da contraofensiva ucraniana que falhou, depois tivemos uma ofensiva russa que não foi declarada, isto é, a Rússia não anunciou que ia fazer uma ofensiva, mas essa ofensiva foi muito clara, quer na região do Donbass, com um aumento da pressão militar terrestre, quer no aumento dos ataques por mísseis e drones, em particular destinados às estruturas às infraestruturas elétricas e energéticas globais da Ucrânia, e depois um avanço ali na zona de Kharkiv, que é uma zona muito próxima, relativamente próxima da fronteira norte com a Rússia, da Ucrânia com a Rússia, que a Rússia defende no sentido de dizer que tem como objetivo proteger, de certo modo, Belgorod, que é uma cidade russa que tem sido muito fustigada por ataques ucranianos e que está muito próxima da fronteira, está a 40 e tal quilómetros da fronteira. E isto levou a que a guerra, digamos, passasse do leste para o norte, ou se estendesse do leste para o norte, para melhor dizendo, e aumentasse a frente de batalha. A frente de batalha ucraniana tem qualquer coisa como 1.000 quilómetros de extensão. 1.000 quilómetros de extensão, digamos, Portugal tem 800 quilómetros de comprimento, e portanto, se nós repararmos bem, isto significa entrar já por Espanha. Estamos a falar de uma fronteira, de uma linha de batalha contínua, porque a Ucrânia é um grande país, é um imenso país. E isso leva a que esta guerra se faça entre dois países que são imensos, a Rússia e a Ucrânia. E, portanto, a guerra é muito pesada sob o ponto de vista deste embate. De repente, houve uma mudança da guerra e uma aproximação da cidade de Kharkiv, que é a segunda principal cidade ucraniana, uma cidade que na altura tinha, agora não sei, tinha 1 milhão e tal de habitantes, e é uma cidade importante, e a ideia que havia é que a Rússia queria estender a sua frente de batalha para dispersar os meios de defesa ucranianos, e em particular queria fazê-lo com alguma rapidez, no sentido de evitar que o efeito do aumento das munições e das capacidades militares que o Ocidente prometeu e que está a começar a dar à Ucrânia, em particular depois da decisão americana de libertar os meios financeiros para poder apoiar a Ucrânia. E, portanto, a Rússia fez este avanço muito rápido e agora a sensação que há é que, como o António disse, a capacidade russa de entrar em Kharkiv é limitada. Há quem diga, os russos dizem que não querem entrar em Kharkiv, mas a palavra de Putin não é necessariamente uma coisa que vale a pena tomar por conta, mas, portanto, os russos querem cercar Kharkiv e, em particular, devem querer fazer uma espécie de tensão psicológica para tentar que as pessoas fujam de Kharkiv, o que criaria um efeito psicológico muito grande. O abandono da segunda cidade ucraniana teria um efeito muito significativo. Veremos em que medida é que os novos materiais podem ser utilizados pela Ucrânia de forma eficaz. Nas munições, já começa a dar-se conta da capacidade de munições, havia uma rarefação das munições importante, mas agora vem aí novos tanques, vêm os Abrams, vêm os Leopard, vêm se calhar os F-16, e agora há uma ideia peregrina, que é colocar, que é uma ideia do Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, que eu, enfim, espero que não vá avante, por uma razão que explicarei logo, que era que os países vizinhos da Ucrânia utilizassem bases nesses mesmos países para proteger
digamos, os céus da Ucrânia com os F-16, deixassem que os F-16 partissem dessas bases para poder liquidar, digamos, as defesas russas, ou os ataques russos. Isso significaria utilizar território fora da Ucrânia para atacar a Rússia dentro da Ucrânia. Então, a possibilidade e o risco de um patamar acrescido em matéria de guerra é muito importante. E há aqui um ponto que nós temos às vezes iludido, pensamos que esta guerra é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Esta guerra é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia e, obviamente, a decisão ucraniana de negociar ou não, a decisão russa de negociar ou não é entre eles. Só que a partir do momento em que a guerra possa passar a patamares que envolvam países NATO que não estão em guerra com a Rússia, repito o que tenho dito aqui, a NATO não está em guerra com a Rússia, nenhum país da NATO está em guerra com a Rússia. A partir do momento em que aeroportos e bases nos países NATO fossem utilizadas para atacar forças russas dentro da Ucrânia, a possibilidade disto ser entendido como um ataque da Ucrânia, da NATO à Rússia ou de países NATO à Rússia, era evidente. Como, aliás, o seria se acaso a NATO decidisse pôr tropas dentro do território, tropas suas, ou países NATO. A diferença pode ser importante. E nessa altura, a guerra passa a ser nossa. E como passa a ser nossa, nós também temos uma palavra a dizer sobre essa guerra. Porque tratando-se da NATO e passando a NATO a ser um alvo eventual de ataques russos, nomeadamente ataques de natureza militar e nomeadamente ataques de natureza militar estratégica, toda a NATO passa a ser um alvo russo. E isso, quando digo a NATO, digo Portugal. E, portanto, nessa altura a guerra passa a ser nossa. E por isso mesmo também o futuro da guerra e as decisões para esse futuro da guerra também passam a ser nossos. Nossos globais dentro da NATO. Razão pela qual não é só uma questão ucraniana. E por isso mesmo, quando determinados patamares podem ser decididos pela Ucrânia, se acaso envolverem meios NATO, os países NATO têm que estar envolvidos na decisão. Na decisão. Isso é da maior importância. E por isso mesmo é que os Estados Unidos são muito cautelosos nesta matéria. Na Europa há um país também cauteloso, que é a Alemanha, mas a Alemanha é mais flexível nesta história, atendendo, digamos, aos aspectos de natureza histórica. Os Estados Unidos são muito sensíveis a isto, porque sabem que se o patamar passa um determinado limite, vamos ter um problema grave. E aqui levanta-se a questão, António, já agora, das manobras que a Rússia está a fazer com armas de nuclear tático, isto é, de um nuclear limitado, que provoca uns milhares de pessoas mortas, se por acaso for utilizado, e está a trazer essas armas para junto da fronteira, e dizendo que é apenas um exercício. O exercício nuclear tático, como tem sido explicado por especialistas militares, é um exercício muito complicado, porque o nuclear estratégico está em silos, está em estruturas guardadas à distância e com uma lógica de funcionamento. O nuclear tático é portável, é passível de ser trazido de um lado para o outro. Aliás, se reparar bem, numa certa altura punha-se o problema de saber, felizmente parece que não se confirmava, que no auge das rupturas da União Soviética, que havia algum nuclear tático que podia ter sido levado para outros países. Bom, mas portanto, o nuclear tático é muito perigoso nesse aspecto, porque é portável e é muito facilmente transportável. Mas isso também indicia que a Rússia está, digamos, a trazer um risco grande para junto da fronteira ucraniana. Será que o vai manter e será que vai manter as armas nucleares táticas ali como pressão, quer sobre o regime ucraniano, quer sobre a população, quer sobre a própria psicologia dos militares, quer sobre o Ocidente, que começa a perceber que pode haver ali um novo patamar? A Rússia está, digamos, a passar um determinado limite neste momento e veremos as consequências. Claro. Cá estaremos exatamente para ver essas consequências, que esperemos não sejam demasiado gravosas. A segunda parte do programa fica por aqui, voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.